Boa noite, pessoal. Hoje é a nossa última aula antes da prova, né? As nossas provas começam na semana que vem. E como eu havia comentado com vocês, era para essa aula ter sido semana passada, mas a gente acabou fazendo aquela interação dos grupos. E hoje a gente, após a apresentação dessa aula, a gente vai voltar, né, a fazer aquela atividade que foi muito boa, muito bacana. Então, para fechar a parte de nutrição mineral de plantas, eu vou apresentar a vocês agora um sistema um pouco diferente do que a gente está acostumado, né? Que é o sistema de hidroponia. Bom, eu sou formado na Universidade Federal de Lavras, onde eu tive o privilégio de ter um professor na parte de nutrição mineral de plantas que chama Valdemar Fachin. Ele ainda é docente do Departamento de Ciências do Solo. E a parte em que ele nos ministrava a aula era relacionado à hidroponia, né? Ele é um dos precursores que desenvolveram a hidroponia no Brasil. Ele desenvolveu uma apostila, né? A quem interessar tem uma apostila, depois eu vou ver se eu acho ela na internet e compartilho o link. E o professor Fachin, ele diz que trouxe essa metodologia, né, que inicialmente foi fundada e criada na Europa, mais especificamente na Holanda, para a produção de flores, né? Então, alguns cultivos, assim, pelo que eu me lembro da história que ele contou, foi que é importado, né, a forma hidroponia, mas nos dias atuais é bem comum a gente, principalmente as hortaliças, né, a gente consumir em mercados, consegue comprar, que é aquela que tem a característica de ter raízes mais desenvolvidas, né, e agora vamos tentar explicar um pouco mais sobre a hidroponia para vocês, para fechar então essa parte da nutrição mineral e ver que apesar do solo ser de extrema importância, nós conseguimos, a partir da nutrição, né, da solução nutritiva, manter plantas até certos pontos para consumo. Então, nada mais é a hidroponia do que um cultivo das plantas de muitas vezes relacionadas a hortaliças, né, legumes, frutas até, em solução nutritiva. Então, como que funciona, né? É uma solução que vai sempre estar andando e circulando, e vai permitir, então, o controle dos parâmetros ambientais, porque elas são dispostas em casas de vegetação, né, em cultivos protegidos, e essa solução, então, ela vai passando pelas estruturas e alimentando, então, nutrindo, né, as raízes das plantas, conseguindo fazer dessa forma um ciclo de desenvolvimento com todas as características que essas plantas precisam e necessitam. A estrutura, né, hidropônica, ela é composta, então, com a infraestrutura básica, então, uma estufa ou uma casa de vegetação, é necessário que seja protegido. Um depósito de solução, né, então a solução vai ficar como se fosse essa caixa d'água, pode ser protegido ou enterrado, né? Então vai ter essa produção enterrada ou protegida. E além disso, a gente também tem a bomba da solução. Então essa bomba vai ser responsável por movimentar essa solução nutritiva pelo período, né, do desenvolvimento das plantas, lembrando que é um processo contínuo, então independente do horário, ela sempre vai funcionar desse jeito. E então a gente tem essa bomba sendo o coração aí do sistema, é um sistema de movimentação que vai estar relacionado a essa energia. O temporizador ou um timer, por quê? Porque ela tem um timer de liberação e de circulação dessa solução, então existem períodos em que está flutuando, existem períodos que ela vai parar, então é necessário ter esse timer para ele funcionar o tempo todo. E as interligações, então são esses tubos, né, que vão carregar a solução nutritiva desse depósito para as bancadas onde as plantas estarão. Bom, a estrutura e a cobertura, né? Geralmente a estrutura dela vai ser ou de madeira, bambu, ferro galvanizado e alumínio.
Além disso, a cobertura pode ser com vidros ou filme plásticos, ou duplo sobre as bancadas também, e o filme de polietileno, então de 70, 100, 150 e 200 micrômetros, tratado ou não contra as radiações ultravioletas. Então a gente tem essa característica, né, em relação à proteção. Então aqui uma estrutura que eles chamam de duas águas, né, porque são uma água de um lado, outra água de outro lado, né, que é como um telhado. Aqui é um exemplo de uma estrutura, então a gente tem as bancadas aqui, juntamente com toda a estrutura de proteção. E nisso tudo, então, é o sistema interligado que vai ter essa distribuição, então, da solução nutritiva. Bom, a estrutura, né, também pode ser, além das duas águas, pode ser essa tipo semiarco, que é bem comum também quando a gente fala de estufas ou de cultivos protegidos. E então a gente vai ter essa estrutura dessa forma. A instalação da casa de vegetação ou da estufa, ela deve ser aonde, né? Como que deve ser escolhido esse local? Deve ser um local protegido de ventos predominantes, por questões óbvias, né? A gente ter os ventos podem causar alguns problemas, principalmente relacionados aí a, a estrutura mesmo, né? A gente pode ser danificado por ter um vento, por ser um local onde tem uma grande circulação de vento. Posição, né, exposta ao sol, deve ter questões aí relacionadas, afinal de contas a planta ela precisa da luz, né, normal isso. Orientada leste-oeste, porque o sol nasce no leste e se põe no oeste, então é como se o sol passasse o tempo todo por cima dessa estrutura, para garantir maior luminosidade. E a altura adequada para facilitar, então, a circulação do ar. Lembrando, né, que as plantas necessitam do ar, necessitam dessas condições, sim, então a gente tem aí necessidades muito importantes para serem respeitadas em relação à hidroponia. Então, a gente tem essa técnica do fluxo laminar de nutrientes, que significa o quê? O sistema de cultivo onde a solução flui sobre uma superfície lisa, rasa, ligeiramente inclinada, na qual são colocadas as raízes nuas ou plântulas em recipientes. Por que tem que ser ligeiramente inclinada? Porque a bomba que vai impulsionar a solução nutritiva, ela vai dar essa energia para chegar a solução até as raízes das plantas e depois essa solução ela vai ter que o quê? Ela vai ter que circular, né? Então, para ela circular, ela vai ter que ter uma declividade. A solução nutritiva, geralmente é uma solução nutritiva já comercial, que já é adquirida, então, para o cultivo hidropônico. O volume, né, de solução nutritiva tem que ser maior de 1 litro por planta. Então, se eu tenho 1000 plantas, eu tenho que ter um volume de maior do que 1000 litros, exatamente por essas questões relacionadas aí à nutrição. O volume, então, evapotranspirado deve ser reposto diariamente. Claro, a planta ela vai ter evapotranspiração normal. Isso é algo que vai acontecer de forma natural, assim como acontece nas plantas. E o pH da solução tem que ser corrigido e medido. Por quê, né, pessoal? Bom, a gente sabe, o pH ele é extremamente importante para a absorção dos nutrientes. Então, manter o pH sempre corrigido e medido, então, é muito importante. Então, a solução nutritiva de Hoagland e Arnold, ela vai ser preparada, né, com os fertilizantes. Aí a gente tem quais fontes? Tem o MAP, né, o nitrato de cálcio, nitrato de potássio, cloreto de potássio, sulfato de magnésio, solução com micronutrientes e solução de ferro EDTA. Todos essas fontes, elas vão ter os macronutrientes, tá? Então, o sulfato tem o enxofre, magnésio, potássio, cloro, no caso é um micronutriente, tá? O nitrato, então, vai ter o nitrogênio, o cálcio e o fósforo.
Então, esse cultivo das plantas, elas são colocadas, então, nessas mesas de cultivo. Então, essa é a estrutura, então, de uma mesa de cultivo da hidroponia, onde a gente tem aí um depósito embaixo, né, protegida com plástico aí, pode ser protegida com plástico, e aonde vai passar e circundar a solução nutritiva logo abaixo. Então, deve-se respeitar uma altura, né, mínima para ser adequada no manejo dos funcionários que vão trabalhar durante o dia. Então, a adequada deve ser de 60 a 1 metro de altura e de 1,50 a 2 metros de largura, certo? No máximo aí, para a gente ter uma maior e melhor operacionalidade. Tem as telhas também de fibrocimento, que é o material dessas bancadas. Então, aí tem algumas dimensões, né? Esses tamanhos. Vai ter aí 5 centímetros de profundidade, onde vai ficar a solução, e um espaçamento de 9 centímetros entre cada uma das plantas. Os tubos de PVC, então, eles são furados, vejam como é feito, né? 2% de declividade, tá vendo? Tem que manter essa declividade para ter esse fluxo por gravidade. E os comprimentos das bancadas, exatamente por esse fluxo de gravidade, tem que ser no máximo 15 metros, né? Menor do que 15 metros, na verdade. O condutor também, existe essa forma, né? Esse condutor de PVC também tem que respeitar a declividade, e o comprimento das bancadas também tem que ser menor do que 15 metros. A bomba, então, que eu falei para vocês como sendo o coração do sistema. Qual vai ser a função dela? A função dela, basicamente, vai ser o bombeamento dessa solução. Então, a bomba ela vai fazer o quê? Ela vai retirar a solução do reservatório, aquele reservatório que vai ser enterrado, vai injetar na bancada a solução que não for utilizada, ou que está nesse fluxo, vai ser recolhida no final da bancada, né? Vai ter que ter um coxo do tubo de 100 milímetros dividido no meio e retorna por gravidade ao depósito de solução, que foi o que eu falei para vocês. Então, é um sistema que vai estar sempre em movimento, exatamente por essa questão da gravidade. E existe também a necessidade de colocar placas de isopor na cobertura. Qual é o isopor? Qual que é a função desse isopor? A função do isopor vai ser sustentar as plantas, deixar elas de forma ereta, evitar a contaminação. Então você vai fechar, né, o canal, então não vai cair nenhum tipo de outro tipo de problema. Diminuir a evaporação da solução, evitar algas e diminuir o aquecimento da solução também. Então, de 1 a 2 centímetros de espessura e perfurada, certo? Então, nos tubos são as faixas de isopor na cobertura dos tubos. E alguns produtores hidropônicos utilizam pedras nos canais para sustentar as plantas. Então, vai de cada um deles, existem sistemas bem misturados que vão, cada um tem um jeito. Então, esse é um exemplo das bancadas com isopor, né, para proteger, então, a solução. Aqui estão passando os tubos e elas estão protegidas. E aí, para que vai servir o timer, né? Que é uma programação do funcionamento da bomba. Esqueci de falar isso para vocês. Falei que é para injetar essa solução. Porque ele funciona 15 minutos para 15 minutos durante o dia. Durante a noite, ele funciona 15 minutos e a cada 3 horas, certo? Por quê? Porque durante a noite a gente tem menor evapotranspiração. Então, essa movimentação não tem essa necessidade tão grande para gastar aí no sistema. E as interligações, né, entre os tubos que vão retirar essa solução e levar para as bancadas são os tubos de PVC, né? Então tem registro, tem os T's, curvas, uniões, etc. Então aqui, pessoal, é uma estrutura grande de hidroponia, né? Um grande investimento, uma grande empresa, na verdade, como se fosse uma grande fábrica de alimentos. Então, a gente, com isso, vê uma representação aqui, ó, vejam, onde a gente tem, então, a bomba, né, os depósitos, e todas as casas de vegetação.
eu queria aproveitar a oportunidade e falar para vocês que não são somente as folhas, as folhosas, né, as verduras que são utilizadas para a produção de hidroponia. A gente tem também o que? A gente tem que existem meios sólidos utilizados na hidroponia, que seria a mais utilizada a areia. Então, a areia serviria como sustentação e a solução seria utilizada nessa areia, assim como a gente estava falando de fazer o nosso trabalho, né, experimento. Além disso, existem outros substratos muito utilizados, como a vermiculita, o próprio pó a sílica, né, que é o quartzo moído, tem casca de arroz, tem inúmeros substratos utilizados na hidroponia. E qual que é a principal diferença da utilização desses substratos em contrapartida a utilizar só a água? A principal diferença está na sustentação. Por exemplo, quando a gente fala da hidroponia com substratos, a gente pode plantar berinjela, a gente pode plantar o tomate, a gente pode plantar o morango. Então, a sustentação a partir desses substratos fica muito maior por conta de serem substratos sólidos, inertes, no caso, né, que não tem a influência dos nutrientes, e eles podem ser cultivados, então, em casa de vegetação. Só para essa informação para vocês. Então, é um investimento interessante, eu vou passar um vídeo para vocês assistirem a respeito disso, mas existe um investimento inicial que não é pequeno, mas a vantagem é que é um pequeno, para iniciar, você não precisa de uma área grande, você tem uma área dentro, às vezes um sítio, uma chácara, que você consegue instalar a estrutura da hidroponia. Relativamente não é muito difícil, é trabalhoso, mas não é nada muito difícil de se ter e cuidar. O único problema maior que a gente tem aí está relacionado a esse controle diário a respeito de pH, né, garantir uma boa solução, fazer controle periódico e manejo periódico das pragas, das doenças, porque é normal, vai acontecer de aparecer. Então, vamos pensar aí que pode ser um investimento inicial interessante para aqueles que querem começar. E parece que uma receita aí, se for vendida a R$1,50, consegue tirar a cada 30 dias, né? Ainda mais sendo o ciclo da alface entre 25 e 30 dias, dá para tirar uma boa receita dependendo do número de pés que você vai ter ali na tua área. Tá? Então, eu agradeço a atenção, pessoal, e espero ter fechado aí com mais uma fonte de informação para vocês relacionados com o que pode ser um bom investimento para nós e iniciar a carreira, né? Muitas pessoas podem iniciar a produção dessa forma e é algo dentro de uma disciplina. Então, eu agradeço a todos